O tema central das leituras que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da Quaresma é o tema da conversão. Na primeira leitura começamos por ouvir falar de um povo que está sujeito à escravidão no Egito, um povo que perdeu a sua liberdade, que perdeu a sua autonomia, que clama por Deus e de um Deus que é sensível a esse clamor, que é sensível a esse sofrimento e que vem em seu auxílio. A segunda leitura é tirada de uma carta de São Paulo aos Coríntios, e Paulo, no meio de muitos outros assuntos que ele trata na carta, Paulo retoma esta história da libertação do povo hebreu, do Egito. Paulo retoma este assunto para falar aos judeus, aos cristãos de Corinto, da necessidade de se converterem, da necessidade de permanecerem vigilantes, da necessidade de se empenharem na sua conversão, no seu ajustamento àquilo que é a vontade de Deus. No Evangelho, começa mais uma vez por um relato de alguma miséria, de uns acidentes que tinham acontecido naquele tempo, uns judeus que tinham sido condenados, ou tinham sido mortos pelo menos, tinham sido mandados matar por Pilatos, e de uns outros tantos trabalhadores que tinham morrido num acidente na construção de uma torre. Mais uma vez, a miséria, a nossa condição mortal, e Jesus que aproveita esses acontecimentos, esses assuntos da atualidade para nos falar da conversão. O tema é importante, a conversão é um tema importante. Vamos começar então por ouvir a primeira leitura. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu Sou enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, assim me invocareis de geração em geração. Este excerto é então, como já tinha dito, tirado do livro do Êxodo, capítulo 3 do livro do Êxodo, e se forem à Bíblia, no capítulo 3 aparece entretanto. Aquilo que nós ouvimos naqueles dias Moisés apacentava, na Bíblia está escrito entretanto Moisés apacentava. Entretanto porquê? Se é entretanto, é no meio de alguns acontecimentos. O povo judeu estava estabelecido no Egito. Por volta de entre 1700 e 1500 a.C., há um pouco mais de 3500 anos,
O povo de Israel foi para lá para fugir a uma situação de fome que tinha ocorrido na zona de Canaã, na terra de Canaã, na terra onde tinha sido dada por Deus a Abraão e que depois aos seus descendentes, a Isaac e a Jacó, e é então no tempo de Jacó que o povo vai para o Egito. Houve um período de fome e tinham-se deslocado então para o Egito, como eu estava a dizer, para irem à procura de alimentos para sobreviverem, no fundo. No início, diz-nos o capítulo 1 do livro do Êxodo, que seriam umas 70 pessoas, os descendentes de Jacó. E no início tudo corria bem. Eles multiplicavam-se, viviam bem enquadrados no meio da sociedade do Egito, estavam a ser bem acolhidos. No entanto, temendo que eles tomassem o país pela força, o faraó tinha ordenado que todos os meninos recém-nascidos fossem afogados no rio pela parteira assim que nascessem. E isso mesmo estava para acontecer a Moisés. No entanto, a mãe de Moisés ousou guardá-lo em segredo até aos 3 meses em casa, até que não era mais possível escondê-lo, então decidiu, para não o matar, decidiu colocá-lo numa cesta e atirar essa cesta para o rio Nilo, pedindo à irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, que seguisse a cesta a ver o que é que lhe acontecia. Essa cesta haveria de ser colhida pela filha do faraó, que decidiu adotá-lo, e depois, a coincidência das coincidências, acabou por contratar, quer dizer, por sugestão da irmã de Moisés, acabou por contratar a própria mãe de Moisés para ser a sua ama, para cuidar dele, para o amamentar, etc. Diz-nos então o capítulo 2 do Êxodo que, entretanto, Moisés cresceu. Foi ao encontro dos seus irmãos e viu os seus carregamentos, viu os trabalhos aos quais estavam sujeitos. Viu também um egípcio que aceitava um dos seus irmãos hebreus. E olhando para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Ou seja, Moisés tinha, naquele momento, escolhido de que lado é que daí em diante iria estar. Daí em diante, se fosse descoberto, ele seria naturalmente perseguido pelos egípcios, não é? No dia seguinte, continua o texto, saiu outra vez no dia seguinte e viu 2 hebreus a brigar. E disse ao culpado: por que bates no teu companheiro? Bem, acontece que os hebreus também não reconheceram autoridade moral a Moisés para os corrigir e também o desprezam. E é nesta situação então que Moisés se encontra, por um lado em fuga dos egípcios, por outro lado não acolhido, desprezado pelos hebreus. É assim um homem pobre, um pária, no fundo, é uma palavra que está muito na moda nos últimos tempos, é assim um pária que se vai aproximar da sarça ardente, da qual nos fala o texto. Tudo isto por volta do ano 1300 a.C. Há muitas propostas de data, normalmente as datas mais credíveis variam entre o ano 1440 e o ano 1290 a.C. Tudo depende da forma como se fazem cálculos, mas de qualquer modo terá sido durante o chamado Império Novo, da história do Egito, e que foi o período mais próspero do Egito e que marcou o auge do seu poder. São deste período inúmeros faraós, cujos nomes nós conhecemos muito bem, como todos os Ramsés. Aliás, foi durante o período de Ramsés II, diz uma nota das Bíblias que nós temos normalmente em casa, foi durante o período de Ramsés II que o povo saiu do Egito, mas também o famoso Tutankhamon, mais conhecido por razões, sobretudo cinematográficas, não é? Então, Moisés foge. Para onde é que ele havia de fugir? Foge para o deserto. Porque era o local normal de fuga dos foragidos. Foge para o deserto e vai ter a Madiã. Madiã seria do outro lado do Golfo de Áqaba, no Mar Vermelho, naquilo que hoje é o noroeste da Arábia Saudita. Moisés tinha ali chegado porque estava então em fuga, já vimos, tinha matado um egípcio, isso é-nos contado no capítulo 2, como já vimos, e ele era da casa de Levi. É-nos dito também no livro, isso é muito importante, porque a casa de Levi, depois, mais tarde, quando eles chegarem à Terra Prometida,
e na distribuição das terras pelas 12 tribos de Israel, a casa de Levi será aquela que vai ficar sem terra. Isto porquê? Porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. No fundo, são aqueles que vão ficar a tratar do tempo, a tratar das coisas de Deus. Moisés tinha-se então assim estabelecido junto de uma tribo de beduínos, de povos nómadas, de povos do deserto, e até tinha casado com uma das 7 filhas do chefe da tribo, Séfora. Séfora deu à luz um filho, deu-lhe à luz um filho, e é assim que termina o capítulo 2 do livro dos Gênesis, o que está imediatamente antes do texto que nós ouvimos hoje. Mas não termina exatamente com isto, termina com: os filhos de Israel gemiam na servidão e ergueram até Deus o seu grito de socorro na sua servidão. Deus ouviu os gemidos, recordou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu. Deus reconheceu que eles eram o seu povo. Deus reconheceu-os como o seu povo. E como poderia Deus abandonar o seu povo? Deus não abandona o seu povo. Ora, então, começa o texto que nós ouvimos hoje. Entretanto, Moisés conduziu o gado para além do deserto. Andava a apacentar o gado do sogro. Teria subido ao Sinai, eventualmente por ser um monte alto. O Sinai é cá mais em baixo, assim na península do Sinai. O Sinai é cá mais assim para o fundo, mas era uma zona elevada. E porventura ele terá subido ali para procurar pastagens. Recordamos que ele andava com o rebanho atrás. E na descrição do texto começa a ser claro para nós, que estamos a ler ou que estamos a ouvir, um ambiente de teofania que se começa a criar, desde logo a subida à montanha. Depois o aparecimento do fogo na sarça. Depois o aparecimento do anjo do Senhor. Depois a manifestação da majestade de Deus. E depois o sentimento de temor que se há de apoderar de Moisés quando reconhece que é Deus que se manifesta ali na sarça ardente. Já agora, em relação à sarça, em tudo aquilo que eu li para preparar isto, há alguns teóricos que dizem que poderia ser uma acácia e que essa acácia tem uns frutos que são conhecidos por serem alucinogénios. E, no fundo, enfim, tudo isso era normal, ou seja, os sacerdotes da antiguidade consumirem esse tipo de frutos para terem as visões, etc. Pronto, mas é só uma pequena curiosidade. Em todo o caso, diz-nos o texto, apareceu-lhe então o anjo do Senhor. Moisés olhou, Moisés viu, diz-nos o texto, Moisés aproximou-se, Deus chamou do meio da sarça e ele respondeu: aqui estou. Fica claro que o chamamento de Moisés é uma iniciativa de Deus. Do Deus libertador, apostado em salvar o seu povo. Deus age na história humana através de homens de coração generoso e disponível que aceitam os seus desafios. Fica também claro que Deus é um Deus de vivos. Se não, reparemos no que ele diz. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, se ele é Deus deles, ele não diz fui o Deus deles. Não, ele diz eu sou o Deus deles. Então é porque eles estão vivos. Então Moisés, é neste momento que Moisés cobre o rosto com receio de olhar para Deus. E reparem naquilo que Deus diz. Eu vi, eu escutei, eu conheço, eu desci para libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa. Reparem, nós já vimos que no capítulo anterior, Deus tinha ouvido, ou seja, no capítulo anterior, diz: os filhos de Israel gemiam na escravidão e ergueram até Deus o seu grito de socorro. Deus ouviu, Deus recordou-se a sua aliança, Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-os. Deus mostra-se aqui como totalmente outro, sim, inacessível, mas por outro lado também um Deus totalmente próximo. Um Deus que se deixa tocar pela nossa miséria. Um Deus que se deixa tocar pela miséria do seu povo. Moisés
o texto que nós ouvimos não é um texto seguido. Moisés vai tentar esquivar-se, e isso vai continuar no capítulo seguinte. Moisés vai procurar diversos argumentos para tentar convencer Deus que ele não é a escolha certa. Enfim, mas isso não faz parte. Mas aquilo que aparece no texto é: mas e se me perguntarem qual é que é o teu nome? A questão do nome é muito importante. Aliás, recordemos Abraão. Deus muda o nome a Abraão. Deus muda o nome a Jacó, para Israel. Deus, mais tarde, Jesus mudará também o nome a Pedro. E temos muitos outros exemplos na Bíblia de nomes que são mudados. Na cultura judaica, dar um nome é um sinal de, eu vou usar o termo posse, não é bem posse, mas é um sinal de poder. Ou seja, dá um nome quem pode. Dar um nome é de algum modo ser proprietário, não é? E Moisés, há muitos que entendem esta tentativa de Moisés conhecer o nome de Deus como uma tentativa de dominar Deus, de ter algum poder sobre Deus. E que Deus se esquiva, Deus não tem nome, Deus mais tarde dirá um nome, mas que é um nome impronunciável. Não é? Deus aqui o que ele diz é: tu dir-lhe-ás, eu sou aquele que sou. Eu não percebo muito de hebraico, mas dizem os entendidos que este eu sou é um misto de presente e de futuro. Eu sou, eu serei, aquele que sou, aquele que serei. Enfim, seja como for, nós podemos encontrar no Novo Testamento palavras que nós conhecemos de cor e que Jesus disse. Olha, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. E encontramos ainda no capítulo, no Evangelho escrito por São João, de facto, se não crerdes que eu sou o que sou, morrereis pelos vossos pecados. No capítulo 8 do Evangelho segundo São João. Ou ainda, um pouco mais à frente, no versículo 28, então ficareis a saber que eu sou o que sou e nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas tal como o Pai me ensinou. Ou ainda, no mesmo capítulo 8, Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus vai retomar este mesmo nome de Deus, não é? Eu sou aquele que sou. Jesus. Há quem queira também explorar esta questão pela diferença que nós em português fazemos entre o verbo ser e o verbo estar. Nós dizemos, nós homens, eu estou aqui neste momento, mas eu não sou isto. Eu estou aqui, mas daqui a pouco não estou. Eu estou feliz, mas eu não sou a felicidade. Eu estou apaixonado, mas eu não sou o amor. Ora, tudo isso Deus é. Deus não está, Deus é. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Este salmo, pelo menos a mim, faz-me lembrar aquela música do André Sardé: eu gosto de ti desde aqui até à lua, eu gosto de ti desde a lua até aqui, simplesmente porque gosto. Agora também já não estou a recordar-me bem da letra toda, mas é qualquer coisa deste género. O salmista diz: o Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade, como a distância da terra até aos céus, assim
tal é a sua misericórdia para aqueles que o temem, isto é, para aqueles que aceitam depender dele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que confiam nele. Este salmo faz parte de um conjunto de hinos de louvor que eram utilizados com muita frequência na liturgia e dos quais conhecem muitos outros exemplos, não só no livro dos Salmos, mas também dispersos pela Bíblia. Um exemplo muito conhecido é o Cântico do Magnificat, que Maria canta. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, etc, etc. Este salmo faz então parte desse grupo de salmos. É muito interessante a forma como este salmo começa. Bendize a minha alma o Senhor. Ou seja, o salmista está a falar com ele próprio. Parece que ele está dividido. Não é? Ó minha alma, ó Paulo Jorge, eu chamo Paulo. Ó Paulo Jorge, louva o Senhor. Que todo o teu ser bendiga o seu nome santo. Parece que eu me estou a convencer, ou a querer convencer a mim próprio, da necessidade que eu tenho de bem dizer o Senhor, de bem dizer o seu nome santo, de não esquecer nenhum dos seus benefícios. E o salmista começa a elencar esses benefícios. Tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor faz. Ele perdoa os pecados, Ele salva a morte da tua vida, Ele faz justiça, Ele revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. Nós não temos aqui o salmo todo, o salmo é muito mais comprido que este excerto que nós aqui temos, mas isto é uma boa amostra daquilo que o Senhor é. Das razões imensas que eu tenho para louvar o Senhor, das razões imensas que eu tenho e que eu não posso esquecer, e por isso o salmista insiste nele próprio, não te esqueças de louvar o Senhor. É que, termina, o Senhor é clemente, o Senhor é clemente. Clemente é daquelas palavras assim um bocadito difíceis, mas pedir clemência, aí é mais fácil de perceber. O que é pedir clemência? Pedir clemência não é pedir desculpa pelo meu... Ou seja, eu fiz um crime, fiz qualquer coisa que está errada e agora vou pedir clemência. Não é pedir desculpa, não é pedir que façam de conta que eu não fiz aquilo, que ignorem o mal que eu fiz. Não, é pedir para me tratarem com humanidade, para me tratarem com dignidade, para me tratarem com... Pronto, se calhar vou ter que pagar por aquilo que fiz, mas, enfim, o Senhor é assim, o Senhor é clemente, é compassivo, não se irrita, é paciente, é cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, então, é isso que me faz lembrar a tal música do André Sardé, assim é grande, é enorme, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem, para aqueles que confiam nele, para aqueles que aceitam depender dele, para aqueles que o tratam por Pai. Vamos ouvir então a segunda leitura. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar e na nuvem e no mar, receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Como já vimos então, este excerto que nós ouvimos é tirado da primeira carta. Paulo escreveu duas, até quem diga até que escreveu mais, mas enfim, nós temos duas. Da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, e nós ficamos a saber que ele escreveu, já lá vamos mais tarde, mas que ele escreveu em resposta. Os Coríntios, os cristãos de Corinto terão mandado uma mensagem, eventualmente por escrito, a Paulo, e Paulo responde. Corinto é uma cidade ali muito perto de Atenas. Era uma cidade que naquele tempo era muito próspera porque está situada entre dois mares, numa pequena linha de terra, onde até hoje está construído um estreito para passarem navios de grande porte.
Era uma cidade que tinha sido destruída, mas que pouco antes de Jesus nascer, em meados do século I a.C., tinha sido reconstruída por César Augusto. Era uma cidade grega que tinha um templo dedicado a Afrodite, era uma cidade muito conhecida pelo seu templo. Afrodite, como sabem, era a deusa do amor. Enfim, imaginemos que se nas festas de Baco eles abusavam do vinho, no templo de Afrodite, enfim, é fácil de calcular, de imaginar de que é que eles abusavam. Era uma cidade que, segundo estimativas, teria cerca de 500 mil habitantes naquele tempo, do tempo de Paulo. E desses 500 mil habitantes, cerca de 2/3 seriam escravos. E era sobretudo destas classes sociais mais baixas, entre escravos, servos, era sobretudo estas classes sociais mais baixas que constituíam essa comunidade cristã de Coríntio. Aliás, isso, conseguimos perceber isso muito bem logo no primeiro capítulo. Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Humanamente falando, não há entre vós muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Porventura seriam... Paulo tinha então fundado uma comunidade no final da segunda viagem, e entretanto eles tinham colocado algumas questões por escrito a Paulo, como já vos disse. Mas, aliás, isso está no capítulo 7, logo no início. Mas a respeito do que me escrevestes, penso que seria bom para o homem... E depois ele continua, começa então a falar das questões conjugais, das questões de domínio do corpo, de sexo, etc. Bem, então Paulo vai tratar de vários assuntos, vai falar do celibato, vai falar da condição social, vai falar da virgindade e do valor da virgindade, e depois vai então ao tema que está no centro, ao que envolve este pedaço de texto, que é a questão das carnes imaculadas aos ídolos. Nós já vimos que em Corinto havia o templo de Afrodite e, enfim, as pessoas sacrificavam animais nos templos dos deuses. Era grego, fossem eles gregos, fossem romanos, os judeus também sacrificavam animais. De qualquer modo, no mundo grego, os templos eram os principais matadores de gado. Os animais eram oferecidos aos deuses e eram imolados nos templos. E uma parte da carne resultante do animal morto era então vendida, era posta à venda na banca dos mercados e eram compradas pela população e entravam normalmente no circuito comercial, entravam na cadeia alimentar. No entanto, esta situação, já estamos a imaginar, suscitava algumas questões aos cristãos. Então, mas comprar essas carnes e comê-las, como toda a gente fazia, aliás, uma vez que elas tinham sido sacrificadas aos ídolos, isso era comprometer-se com esses deuses, era comprometer-se com esses cultos dos quais Paulo tanto se esforçava para os afastar. Então isso era lícito. E é esta questão, então, que inquieta os cristãos de Corinto. E Paulo vai responder no capítulo 8, e depois continua até ao capítulo 10. Dado que os ídolos não são nada, diz ele, comer dessa carne é indiferente. Contudo, isto já no capítulo 10, depois do texto que nós estamos a ler hoje, contudo, deve-se evitar escandalizar os mais débeis. Se houver esse perigo, então evite comer-se dessa carne. E então, no meio desta catequese sobre a pertinência, sobre a oportunidade ou não oportunidade de comer estas carnes imoladas aos ídolos, é no meio disto que Paulo aproveita então para fazer uma catequese que vai muito além da questão inicial. Comer ou não comer carne imolada aos ídolos não é o mais importante. O importante é não voltar a cair na idolatria e nos vícios anteriores. O importante é esforçar-se seriamente por viver em comunhão com Deus. E a título de exemplo, Paulo vai então propor-lhes uma leitura da história do povo de Deus do Antigo Testamento. De um lado, a fidelidade de Deus. Do outro lado, a extrema versatilidade do ser humano. Deus manteve-se tal como se tinha apresentado a Moisés. Mas o povo trai constantemente a aliança que Deus tinha feito com ele. Nós vimos a propósito da primeira leitura que Deus tinha ele próprio assumido a condução do seu povo.
Os israelitas foram todos conduzidos por Deus, a tal nuvem que os conduzia, e o povo seguia essa nuvem ao longo do deserto. Passaram todos pela água libertadora do Mar Vermelho, um obstáculo natural que Deus tinha separado em dois. Alimentaram-se todos do mesmo maná. No deserto não havia alimento suficiente para todo aquele povo e Deus fazia cair o maná e mais tarde as codornizes também. Estava eu então a dizer... E da mesma água do rochedo. Mais tarde o povo começa a queixar-se com falta de água e Deus faz brotar a água do rochedo. Aliás, a questão da água do rochedo é uma questão importante porque foi o ponto de tropeço para Moisés, não é? E Paulo compara então essa água do rochedo a Cristo, que era Cristo. Paulo inspira-se numa antiga tradição rabínica, ao que parece, segundo a qual o rochedo, descrito no capítulo 20 de Números, seguia Israel na sua caminhada para o deserto. E para Paulo, este rochedo é o símbolo de Cristo, pré-existente, já presente na caminhada para a liberdade dos hebreus do Antigo Testamento. Mas isso, continua Paulo, não evitou que a maior parte deles ficasse prostrada no deserto, pois o seu coração não estava verdadeiramente com Deus e cederam à tentação dos ídolos. Enfim, a razão pela qual o povo acabou por não sair do deserto, que quando chegaram já perto de Canaã, foram enviados 12 emissários, um por cada tribo, para fazer o reconhecimento da terra que Deus tinha prometido, e depararam-se com povos numerosos, povos poderosos, e eles tiveram receio de não estar à altura daqueles adversários e temeram que não seriam capazes de conquistar aquelas terras. E por isso Deus vai castigá-los. É assim, vocês não confiam em mim? Então, olha, não vão ficar 2 anos, vão ficar 40 anos no deserto até que os mais velhos possam perecer e assim os mais novos possam aprender pouco a pouco a confiar em mim. Assim também, segundo Paulo então, também os coríntios, embora tenham recebido o batismo e já participado na Eucaristia, não têm a salvação garantida. Há escolhas e opções que eles têm que fazer. Escolhas que eles próprios só podem fazer se colocarem toda a sua confiança no Senhor Jesus. Portanto, termina Paulo, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. O certo que nós ouvimos hoje termina aqui, mas depois é interessante, continua. Não vos surpreendeu, até agora, não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Ou seja, para Paulo, todas essas tentações, tudo aquilo que nos impede de nos convertermos, de permanecer no caminho da porta estreita, da qual Jesus nos fala, Deus nunca permite que isso exceda a força humana. Desafio-vos então agora a ouvir o Evangelho que a Igreja nos propõe para este terceiro domingo. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: Há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano.
O Evangelho deste domingo começa por nos apresentar duas casualidades, dois acontecimentos que seriam falados correntemente nas conversas de circunstância por aqueles dias. E a seguir a estes acontecimentos, Jesus apresenta-nos então uma parábola. É fácil deduzir que a parábola surge para iluminar à luz da fé, à luz da mensagem que Jesus quer transmitir à multidão que o acompanha e também aos seus discípulos, serve para iluminar aqueles acontecimentos. Este certo surge-nos já no contexto da viagem que Jesus está a fazer para Jerusalém. No capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de São Lucas, já nos dito que, como estavam a chegar os dias de ser levados deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente, ou seja, com vontade firme, uma decisão consciente, Jesus decidiu dirigir-se para Jerusalém. Desde então até ao excerto que nós já vimos hoje, Jesus fala das exigências da vocação apostólica, é-nos contado o episódio dos 72 discípulos que Jesus envia à sua frente. Jesus, ele que está a deixar a Galileia, lamenta-se das cidades que estão ali à volta do lago de Tiberíades por terem durante tanto tempo presenciado os milagres, os ensinamentos de Jesus e não se terem convertido. Fala do mandamento do amor, conta-nos a parábola do bom samaritano. Há um longo capítulo dedicado à oração, em que Jesus ensina o Pai Nosso e incentiva à fidelidade à oração, à necessidade da oração sem cessar. Fala-nos da confiança da providência e, imediatamente antes, fala dos sinais dos tempos e do juízo final. E o certo que nós ouvimos hoje, nós ouvimos naquele tempo. No entanto, aquilo está escrito, se abrirem a Bíblia, nesse certo, nessa ocasião, ou seja, Jesus estava a falar do juízo final. Apareceram alguns então a falar dos galileus e falavam de um caso muito concreto, no caso de uns tais galileus que Pilatos tinha mandado matar enquanto estavam no templo. Eles estavam no templo, estavam a rezar, estavam a oferecer um sacrifício a Deus e nem isso os impediu de serem mortos. Pilatos mandou matá-los ali mesmo no templo, de tal modo que o seu sangue se misturou com o sangue das vítimas, dos cordeiros que eles imolavam. Quem seriam estes? Seriam, porventura, nós sabemos que havia vários zelotes, aliás, um dos discípulos era zelote, não é? Era uma seita, era um grupo de homens que resistiam, procuravam resistir à ocupação romana e, porventura, eles foram a Jerusalém por altura de uma das festas, qualquer coisa, e Pilatos soube ou desconfiou que eles pertenceriam a esse grupo dos resistentes e pronto, mandou-os matar, tal como fez com muitos outros, aliás. Além de Jesus, interpelado por este acontecimento, então destes que tinham sido mortos, Jesus ainda acrescenta, e aqueles que... onde é que está? Ainda acrescenta, Jesus acrescenta ainda a este episódio que a multidão lhe traz, que alguém dentro da multidão lhe traz, acrescenta ainda outro. E aqueles 18 homens que estavam a construir a Torre de Siloé e que a torre desabou e eles ficaram debaixo dos escombros. Jesus ainda acrescenta um episódio a este que os
os discípulos que a multidão lhe trazia. Então a questão aqui é: a morte é por causa do pecado? Se formos boas pessoas, temos menos azar? Se formos boas pessoas, corre-nos melhor a vida? Deus já tinha feito compreender a Jó, no livro de Jó, que o sofrimento não é consequência do pecado. O domínio dos acontecimentos vai sempre escapar-nos. Nós não controlamos. Nós não controlamos o trânsito, não controlamos a meteorologia, não controlamos mil e uma coisas. Podemos investir em segurança, mas não controlamos. É preciso viver os acontecimentos sem jamais perder a esperança no seu Criador. Foi isso que Deus ensinou a Jó. Mas, se repararmos bem neste texto, os próprios discípulos de Jesus, o grupo dos 12, pareciam dar aquela associação por adquirida, a associação entre pecado e sofrimento. No entanto, a resposta de Jesus neste texto é categórica e não deixa lugar a dúvida. Não, eu vou-lo digo. E por duas vezes ele diz isso. Não, eu vou-lo digo. Sou eu que o digo. Eu que sou o Messias. Eu que vocês dizem, a quem chamam Mestre e Senhor, a quem vocês seguem, atrás de quem vocês vão até Jerusalém, sou eu que vos digo. Não, não foi por causa do pecado que esse mal lhes aconteceu. No entanto, continua Jesus, no entanto, ele parece ter decidido tirar partido destes acontecimentos para insistir na urgência da conversão. Mas se não vos converterdes, perecereis todos da mesma forma. São Paulo dizia na segunda leitura: portanto, quem julga estar de pé, tenha cuidado para não cair. A parábola que Jesus conta de seguida parece vir adocicar aquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Não é? Se não vos converteres, perecereis todos da mesma forma. Ou seja, então, mas como é que nos convertemos? O que é isso da conversão? Deus é paciente e indulgente. Na nossa lógica, a figueira seria simplesmente eliminada. Aliás, na nossa lógica, a figueira nunca seria plantada na vinha. Se perguntarem a um vinhateiro, alguém que tenha uma vinha, perguntem-lhe se faz algum sentido plantar uma figueira numa vinha. A figueira é uma árvore que tem uma copa enorme que ocupa um espaço imenso. Se é para ser uma vinha, é para ter videiras. Eu não vou lá colocar uma árvore que ocupa um espaço imenso, que me tira luz, que me tira... Para o vinho ser bom, a uva tem que ser doce. E para a uva ser doce, precisa de apanhar sol. Eu lembro-me, quando era miúdo, o meu pai tinha umas 2 vinhas que tinham árvores lá pelo meio. Mas eram pessegueiros, é uma árvore pequenina que ocupa um espaço, e além disso dava jeito, nós andávamos lá a trabalhar na vinha e sempre íamos mordiscando uns pêssegos. Por isso, nós, segundo a lógica humana, nem sequer nunca apareceria uma figueira numa vinha. Então, mas porquê aqui a parábola da vinha? A parábola da vinha, para quem ouvia Jesus, a vinha era imediatamente associada ao povo de Israel. A parábola parece vir aqui adocicar o que Jesus tinha acabado de dizer a propósito da conversão. Mas Deus é paciente e indulgente. Na nossa lógica, a figueira seria simplesmente eliminada. Aliás, se nós fôssemos Deus, os pecadores, eliminarmos-los-íamos a todos, não é? Mas a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Mais tarde é de vos falar da figueira da vinha. Se nós fôssemos Deus, eu nunca colocaria uma figueira numa vinha, não faz sentido. Mas reparem, está muito claro no capítulo 33 do livro de Ezequiel, versículo 10, Filho do homem, diz aos israelitas: vós dizeis, os nossos pecados e as nossas faltas pesam sobre nós, e é por causa deles que morremos. Como poderemos nós viver? Diz-lhes isto:
Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, é Deus que está a falar, por minha vida, e Deus, nós sabemos bem que Ele vai dar a vida, por minha vida, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, a fim de que tenha a vida. Convertei-vos, não sei o que estou a dizer, é tirado da palavra de Deus, convertei-vos, afastai-vos desse mau caminho que seguis, porque persistis em querer morrer, casa de Israel. Assim as frases, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo, querem dizer, a humanidade conhecerá a morte. Perder-se-á, porque não confia em Deus. É sempre a mesma história. Nós somos como o povo de Israel no deserto, de que Paulo nos lembrava na segunda leitura. A nossa liberdade terá que escolher entre a confiança em Deus e o seu inverso. Terá que escolher confiar, é crer, de uma vez por todas, que Deus quer o nosso bem. E esta mudança nos nossos corações mudaria a face do mundo, mudaria o curso da história. Ora bem, há pouco tinha-vos falado então da figueira e da vinha, e que na lógica humana não faz sentido colocar uma figueira numa vinha. Vamos começar. Porquê? A figueira tem uma copa enorme. Se eu escolho um terreno para lá plantar uma vinha, eu planto a vinha. Não planto uma árvore que ocupa um espaço, não sei, de algumas 20 ou 30 videiras. Não faz sentido. Além disso, se repararem, debaixo de uma figueira nunca cresce nada, porque a figueira é extremamente opaca, não deixa passar qualquer tipo de luz solar. Ou seja, no fundo, mata toda a vida à volta dela. Se é vinha, não é? Normalmente, aliás, para a vinha escolhem-se bons terrenos. Para a figueira é assim, plantada, encostada a um muro, ou assim no meio de dois. Aliás, ainda ontem andava a investigar, a pesquisar imagens de figueira em Israel, em Jerusalém, e as figueiras aparecem sempre assim encostadas a pedregulhos. Ou seja, porque o pedregulho lá não cresce nada, é pedra, não cresce nada. E por isso não faz muito sentido, de um ponto de vista de gestão do terreno, etc., não faz sentido nenhum colocar uma figueira. Porquê é que Jesus nos fala então aqui da vinha? A vinha era facilmente associada ao povo de Israel. Para quem ouvia, para quem estava a ouvir Jesus naquele contexto, naquela caminhada para Jerusalém, eles conheciam as Escrituras e sabiam que a vinha era uma metáfora. Diz o Salmo 80, está escrito que Deus arrancou uma videira do Egito, arrancou uma cepa do Egito e veio plantá-la na terra prometida. No livro de Isaías, no capítulo 5, temos o cântico do amor pela vinha, em que está escrito: eu vou cantar em nome do meu amigo o cântico do seu amor pela sua vinha. Sobre uma fértil colina, o meu amigo possuía uma vinha, cavou-a, tirou-lhe as pedras, plantou-a de bacelo escolhido, edificou-lhe uma torre de vigia e nela construiu um lagar. Depois esperou que lhe desse boas uvas. E o texto continua, mas ela só produziu agrados. Mas hoje não é esse o tema. Não é esse o tema. Então, falar da vinha é falar da casa de Israel. E então, no meio dessa vinha escolhida, estava então a figueira. Há um outro momento nos Evangelhos em que aparece a figueira. Se recordarem, no capítulo 1 de São João, no episódio de Jesus de chamamento de Natanael, que aparece também Filipe, Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse: Natanael tinha sido chamado por Filipe: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. E muitas vezes especula então o que estava Natanael a fazer debaixo da figueira. Eu ouvi numa conferência que eu vi aqui há uns anos, muito interessante. Ao que parece, havia o templo em Jerusalém, havia as sinagogas, só ali nos arredores de Jerusalém, ao que parece, haveria perto de 500 sinagogas, mas haveria muito mais espalhadas
pela Terra Santa, desde a Galileia até cá embaixo à Judeia. Mas nas aldeias mais pequenitas, onde não havia sinagoga, era costume as pessoas juntarem-se debaixo da figueira. Debaixo da figueira porquê? Por duas razões. Uma que eu já referi, que é o facto de ter uma sombra bastante opaca, uma sombra confortável. A segunda razão é a questão do figo, porque o figo deixa cair assim pequenas gotas de uma espécie de mel, que é metáfora da palavra de Deus. Também a palavra de Deus é doce, também a palavra de Deus é oportuna, também. E por estas duas razões, ao que parece, reparem, Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Natanael estaria a estudar a palavra de Deus, estaria a ouvir um rabino, a ouvir um fariseu, eventualmente. Não é? Reparem, Jesus, o Evangelho diz-nos que há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira. Jesus tinha começado a sua vida pública, imaginem vocês, há 3 anos. Há 3 anos que ele ensinava àqueles que andavam à sua volta. E há 3 anos que ele verifica que muito pouco fruto dali vai saindo. Então, deves cortá-la. É a lógica humana, não é? Então é o pretexto então, para Jesus nos apresentar a lógica de Deus. Mas o vinhateiro, e o vinhateiro é Jesus, eu sou já vimos há pouco, eu sou a videira, vocês ramos, que é vinhateiro. Mas o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Isto é o chamamento à conversão. O meu pai conta sempre a história de Manos Pereira, que ao que parece eles tinham lá, ao pé de um poço, lá no Cerrado, na terra dele, os Vicentes, ali perto de Pombal. Segundo consta, tinha lá Manos Pereira que não dava nésperas. E a minha avó veio com essa mesma conversa. Olha, Manos Pereira está ali, só estraga o poço, está a ocupar espaço, e pediu ao meu avô para ir cortar a cerejeira, Manos Pereira, porque ela não dava nésperas. E o meu avô disse: não, vou-lhe, espera aí que eu ponho a dar nésperas. E segundo o meu pai conta, num dia de chuva, em que ele não podia ir trabalhar para os campos, enfim, estavam impróprios, num dia de chuva ele foi com a enxada e cortou as raízes todas de um lado da nogueira, de tal modo que a nogueira se sentiu ameaçada. De tal modo que a Manos Pereira se teve que converter e começou a dar fruto. Claro que nós podemos imaginar que as raízes estão na terra, não é? E que a árvore se propaga para o céu. Há desde logo aqui esta dialética que nós podemos explorar. Diz então o vinhateiro: talvez venha a dar frutos. Talvez venha. É esperança. Deus espera. Deus tem esperança que nós nos convertamos, que nós nos esforcemos para cumprir a sua vontade. Deixo-vos agora então com a Maria José. A Maria José vai fazer uma pequena meditação a partir de tudo isto. Por mim é tudo e até para a semana, se Deus quiser. Nas últimas semanas, a Palavra de Deus perguntava-nos quais as nossas tentações. Os nossos combates são contra o quê? Qual é o nosso adversário? Este domingo a Palavra de Deus fala-nos de algo diferente. Fala sobre o que se passa no fundo do nosso coração. Há certas coisas que se passam no nosso interior, tal como São Paulo nos fala na segunda leitura. Fala do povo de Israel que foi libertado do Egito e não conseguiu entrar na terra prometida, porque os corações tinham endurecido. No Evangelho, Jesus diz: se não vos converterdes, morrereis da mesma forma. Existem 4 perigos que podem impedir Deus de atuar na nossa vida e no nosso coração. São eles: o orgulho, a culpa, o desencorajamento, a tibieza.
Desenvolvendo um pouco cada um destes perigos, começamos pelo orgulho. Dizemos: vou à missa, rezo, não tenho pecados, e o Senhor quer que eu me converta. Mas de quê? Oh, deixa lá, não preciso. Julgamos que estamos a fazer tudo bem. A palavra na segunda leitura diz: tu que julgas estar de pé, atenção para não caíres. E São Paulo chama-nos a atenção. Vê lá. Sabemos que foi o orgulho que fez cair o demónio. Este pecado atinge-nos a todos. Às vezes estamos tão convencidos que não vemos nada. O orgulho cega-nos e Deus resiste ao orgulho em nós. Podemos perguntar: há quanto tempo nos confessamos? Podemos pensar: não sou orgulhoso, mas não preciso me confessar. Não entremos nesta ratoeira, convencidos de que não precisamos da misericórdia de Deus. Outro mal do orgulho é que nos impede de vermos em que é que precisamos de nos converter e ser salvos. Se não vemos o nosso pecado, sabei que é o orgulho que nos cega. O ponto 2. Se o nosso coração nos acusa e culpabiliza. Sabem, Deus nunca nos acusa. Deus, quando nos mostra o pecado, é para nos levantar e curar. O acusador é o demónio. Se vos sentis acusados das vossas misérias e fraquezas, do vosso pecado, não é Deus que o faz, mas sim o outro. O terceiro ponto, falei do desencorajamento. Isto nunca vem de Deus, é mais uma tentação que nos afasta dele. No Evangelho, os homens que morreram quando caiu a torre de Siloé, podemos pensar que é Deus quem nos castiga. Primeiro perigo do desencorajamento, mas Jesus esclarece que não eram mais culpados do que os outros. O segundo perigo do desencorajamento é que Deus tarda em realizar o que lhe pedimos. Sabem, somos nós que precisamos do tempo. Deus pode fazer tudo e já, mas respeita o nosso ritmo para nos levar aonde Ele quer. Sejamos perseverantes. O terceiro perigo do desencorajamento é que, quando não vemos a presença de Deus, não acreditamos que Ele está presente na nossa vida. Deus é fiel e Ele disse: estarei sempre convosco. Temos de abrir os olhos e olhar na direção certa. Às vezes Ele provoca a nossa fé e esconde-se, de propósito, para fazer crescer em nós o desejo e a alegria do reencontro. O quarto ponto que queria abordar era a tibieza. A primeira leitura diz-nos: Deus é fiel. Ele vem ao encontro do seu povo, mas espera a nossa resposta. Não hesites. Vem e recebe o que Deus te oferece. A segunda dificuldade da tibieza é pensarmos: Deus é paciente. Calma, tenho todo o tempo. Vou devagar, Ele espera por mim. Temos a certeza de que temos tempo para nos convertermos e fazermos a vontade de Deus? Ninguém sabe a hora. Então, por que tardamos? No Evangelho, Jesus diz: esta árvore não dá fruto, corta-a. Se não damos fruto, nós já estamos cortados de Deus. Então, 3 perguntas para a conclusão. Onde estou eu? Confessem-se. Não esperem pela Semana Santa para se confessarem. E tomem uma palavra da Bíblia e meditem-na.